do Senhor. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e o estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os expediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, te louvamos pelo teu povo reunido aqui, Senhor, no dia do Senhor. Te louvamos porque temos a oportunidade de ouvir, Deus, da tua santa palavra inspirada. Que o Senhor possa fundir graça no coração dos meus irmãos, o Senhor possa aplicar a mensagem no coração dos meus irmãos, que a nossa fé seja uma fé produtiva, Senhor, que não fique somente numa mera confissão de fé, sem transformação de vida, Senhor. Também oro por mim, Deus, pedindo que tudo aquilo que eu vier falar esta noite seja retirado do teu texto sagrado, que eu oro agradecido em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. O trecho que a gente leu é um dos trechos mais polêmicos de todo o Novo Testamento, pois à primeira vista, na primeira leitura, parece que Tiago está contradizendo claramente o livro de Romanos e Gálatas. Quando você lê Romanos, Gálatas, pela fé, sem obras da lei, é pela fé, justo viverá da fé, e a gente lê isso daqui, parece, opa, tem alguma coisa errada, parece que Tiago está brigando com Paulo e Paulo está brigando com Tiago. Esse livro é tão polêmico, se a gente começar a tirar conclusões precipitadas, que no início da Reforma, Martinho Lutero chamou o livro de A Carta de Palha, e ele chegou a pensar que o livro deveria ser retirado do cânon. Graças a Deus ele mudou de opinião depois, ele viu que ele só tinha interpretado mal, e o livro continua no cânon, na Bíblia, por providência divina. Uma coisa que a gente tem que ter em mente aqui: o homem é justificado pela fé. Já vou explicar esse imbróglio aqui, não se preocupe. Vamos abrir o Romanos 3, 28. Um princípio batista e bíblico, porque a Bíblia explica a Bíblia. Romanos 3, 28 diz o seguinte: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Paulo fala que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É o que Paulo está dizendo. E Paulo também vai falar em Efésios 2, 8 a 10, que isso vocês sabem: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de obras, não vem de vós, para que ninguém se glorie. E agora, o que a gente faz? Paulo é muito claro: o homem não é salvo por meio de obras da lei. Não é o que o homem faz que salva e justifica. Aparentemente está em pleno desacordo com Tiago, mas é só aparentemente. Para entender plenamente o que o texto quer dizer, devemos ter em mente algumas coisas. Primeiro, o público a quem Paulo escreve, o público a quem Tiago escreve. Paulo está escrevendo a um público que se orgulhava de suas obras. Paulo está escrevendo a um público que acreditava que merecia ser salvo, que acreditava que merecia ir para o céu porque tinha boas obras, porque guardou a lei. E Tiago escreve a um público de pessoas que só falavam que tinham fé e não demonstravam que tinham fé. O verso 14 mostra isso: alguém que diz que tem fé e não demonstra essa fé. Então são dois públicos diferentes, e o remédio então vai ser diferente.
num público, Paulo está dizendo a pessoas que acham que são boas, o seguinte: vocês não merecem a salvação. Em um outro público, pessoas que só falam. Tiago está dizendo: que tipo de fé é essa? Aqui o texto não é a fé versus obras de Tiago, é a falsa fé versus a verdadeira fé. E é isso que Tiago está dizendo aqui, né? Outro fator importante para a gente depois entrar no texto é que nem sempre a mesma palavra quer dizer a mesma coisa. A palavra justificação para Paulo é uma coisa e para Tiago é outra coisa. Paulo usa o termo no sentido judicial, isto é Deus declarando o pecador justo mediante a fé em Jesus. Isso independe de obras da lei, são os méritos de Jesus, as obras de Jesus, a perfeição de Jesus colocada sobre mim. Deus olha para mim e fala: justo. É nesse sentido que Paulo usa o termo justificação. Tiago faz outro uso da palavra justificação. Aqui justificação não é aquela perante Deus, aquele ato judicial que Deus fala que eu sou justo. Aqui justificação para Tiago é no sentido de demonstrar que é justo. A palavra de Caio do grego às vezes indica não Deus me declarando justo, mas eu demonstrando aos outros que eu sou justo. Esse é o uso lá em Mateus 11:19. Se as irmãs não tiverem tanta habilidade, não se preocupem, o texto principal de Tiago, podem ficar nele. Lá em Mateus 11:19. Em 6 meses a irmã vai ficar craque, para cá comigo. Mateus 11:19 diz o seguinte: veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos, isto é, a sabedoria é justificada pelas obras, pelas evidências que ela tem. Ali em Lucas 10:28-29, outro texto, a gente vai ver que o termo justificado de Caio não é declarado justo, mas é evidenciar aos outros que a pessoa é justa. Lucas 10:28 e 29. Senão a gente cai no erro de achar que a Bíblia se contradiz, e ela não se contradiz. São públicos diferentes, utilizando a mesma palavra para contexto diferente. Por exemplo, claro, em português a palavra manga. O que é manga? Manga da camisa ou manga fruta? Né? A palavra casa, casar, casa. Então a gente tem palavras que na nossa língua expressam várias coisas. Da mesma maneira, o grego tem palavras que expressam coisas distintas. Né? Ali em Lucas 10:28-29 é o seguinte: aquela parábola, né, do bom samaritano, e ele fala o seguinte: e disse-lhe: respondesse bem, faze isso e verá. Aí o que o rapaz falou? Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? Aí Jesus conta a parábola. Ele querendo o quê? Justificar-se, demonstrar que é justo, demonstrar que não era ímpio. É neste sentido que que Tiago está utilizando a palavra justificação. É no sentido de eu demonstrar ao outro que de fato eu sou justo. Isto é, Tiago está dizendo o seguinte: aquele que foi salvo vai demonstrar por meio da sua vida que de fato ele é salvo, que de fato ele é justo. Paulo não está tratando disso, Tiago está tratando disso, que o salvo demonstra que ele é justo. A gente podia traduzir da seguinte maneira o texto, né? Você vê que um homem é revelado como justificado pelas obras e não somente pela fé. Isto é, você observa que um homem é revelado justo pelas obras, não só por dizer que crê. Dito isso, vamos ao verso 22 de Tiago, capítulo 2. Agora sim, adentrando no texto. Bem vês que a fé cooperou com suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Teleiote quer dizer o seguinte: a fé chegou ao seu objetivo por meio do quê? Das obras. O objetivo da fé é que você viva uma vida de santidade, uma vida correta diante de Deus. Então, a fé ela é aperfeiçoada, ela chega ao seu objetivo não por meio de você falar que tem fé, mas é por meio de uma demonstração na sua vida que de fato você tem fé. E um outro termo que a gente precisa entender antes de entrar no texto é a expressão obras. Paulo chama obras da lei, Tiago chama só obras. Paulo chama aqui de erga nomou, e Paulo chama de erga nomou, Tiago chama só de erga. O que isso quer dizer? Aí Lutero vai explicar.
ele, Paulo, chama de obras, as obras da lei que alguém faz a parte da fé e da graça. Aquilo que a lei impede por medo da punição ou pela ilusória promessa de recompensa temporal. Mas as obras da fé, essas obras que Tiago está dizendo aqui, ele chama as obras que são feitas no espírito da liberdade, vindas do amor de Deus. Isso só pode ser feito por quem é justificado pela fé. As obras da lei, entretanto, em nada contribuem para a justificação. Na verdade, elas são um estorvo, porque impedem alguém de ver a si mesmo como injusto e necessitado de justificação. O que Lutero quer dizer? Que as obras que Paulo condena são as obras que você faz para ganhar alguma coisa de Deus. As obras da lei que Paulo condena, as obras que você faz sem o auxílio da graça de Deus. As obras que Paulo condena, as obras que você faz para que você possa barganhar com Deus. Essas são as obras que são condenáveis, que não servem para nada. Quais são as obras que Tiago diz? São as obras que são feitas por meio da fé. Porque eu creio, eu faço. Eu não faço para que Deus faça alguma coisa boa para mim. Eu faço porque eu amo a Deus. Eu faço porque eu fui tocado por Deus. Eu não oferto para que Deus me faça ficar rico. Eu oferto por gratidão a Deus. Eu não oro porque eu quero que Deus faça só alguma coisa para mim. Eu oro porque eu preciso estar em contato com Deus. Eu não vou à igreja para que Deus resolva todos os meus problemas. Eu vou à igreja porque eu sou grato a Deus. Uma coisa é as obras da lei, você faz para barganhar com Deus. Outra coisa é as obras da fé, você faz porque você é grato a Deus. Então, quando Paulo fala obras da lei, é aquela obra de barganha. Eu faço para ganhar alguma coisa. Essa obra ninguém é justificado. Agora, as obras da fé são evidências que você foi justificado. Entendeu? Dito isso, vemos aqui a falsa fé. Primeiro, ela tem 3 características. Primeiro, falsa fé é morta, a falsa fé é demoníaca e a falsa fé não nos faz ser aceitos por Deus. Existem 2 extremos. O primeiro é achar que você vai trabalhar para ganhar salvação. É um extremo. O outro é achar que só porque você levantou a mãozinha, você é salvo mesmo, que não há nenhuma evidência disso na sua vida. São 2 extremos. Primeiro, a falsa fé é morta. Por que ela é morta? É morta porque não ama o próximo. Verso 15 ao 17. E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano e alguém vos lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. O texto aqui descreve uma cena muito comum. O nosso próximo, o que é o próximo? É todo aquele que está ao nosso alcance e a nossa capacidade de ajuda, Ele precisa da nossa ajuda, então nós, da boca para fora, desejamos que ele tenha paz, mesmo com fome e frio, que ele se aqueça com uma roupa imaginária, que ele coma com uma comida de mentira. Na verdade, Tiago podia ter escrito da seguinte maneira: vai embora, vou orar para Deus te dar comida e roupa, ele que resolve e não eu. É basicamente isso que essa pessoa está dizendo. O que é essa fé que não ama o próximo? Por que ela é morta? Porque ela não está interessada em resolver a necessidade imediata do próximo. Agora, cristianismo não é assistencialismo social. Aqui é uma situação de emergência em que a pessoa não tem roupa, não tem comida, você precisa, se estiver no seu alcance, ajudá-la. Uma fé verdadeira vai entender que é sua responsabilidade de alguma forma ajudá-la se você tiver possibilidade para isso. Uma fé falsa é a fé que não se importa, vou orar para que Deus te ajude. A pessoa está lá pelada, com frio, com fome, vamos orar para que Deus envie comida e você não fizer jeito. Isso é a falsa fé. Essa não é uma fé bíblica, não é uma fé verdadeira, Essa fé é totalmente insensível ao próximo, não é uma fé viva, não é uma fé verdadeira. Essa falsa fé é morta também porque ela é inútil. Verso 20 diz o seguinte: mas ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? O texto aqui chama o homem que tem uma fé uma fé tola, é um homem tolo, insensato, vazio, porque somente a fé genuína tem serventia. Uma pessoa que só vive de palavras, não de atitudes, é uma pessoa tola. Palavras sem atitudes são irrelevantes. Uma pessoa que aceitou Jesus da boca para fora tem uma fé ridiculamente sem motivo de existência. Vamos abrir lá em 1 João, capítulo 3. Então notem que o público de Tiago é o seguinte: não, eu criei. Tá, e qual é a evidência disso? Não, eu criei. Sim, qual é a evidência na sua vida? Eu acreditei. Então não é fé versus obras, é fé falsa versus fé
brincadeira. 1 João 3, primeira epístola de João 3, 17 ao 19. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade, e nisso conhecemos que somos da verdade, diante dele estaremos seguros em nossos corações. Olha que interessante, e nisso conhecemos que somos da verdade. Nós não somos da verdade porque fazemos isso, mas nós verificamos em nossa vida que estamos na verdade porque fazemos isso. Isso é uma evidência que estamos na verdade. É interessante que o verso 17, cerrar suas entranhas, alguém poderia falar, e eu já pensei assim, por que não coloca fechar? Eu conversei com o vice-presidente da Sociedade Bíblica Trinitariana, ele falou que cerrar é fechar fortemente os lábios. A ideia de você fechar voluntariamente, algo muito mais que fechar. Eu fechei não, eu cerrei, eu fechei no meu coração os meus sentimentos voluntariamente para não ajudar aquele irmão necessitado. É isso que Deus está dizendo, por isso que está cerrar e não deve estar fechar, porque fechar você não dá medida de força. Cerrar dá. É uma pessoa que viu o irmão necessitado, mas a fé dele é inútil. Ele só se preocupa, é eu e Deus. É eu, minha salvação e Deus. E o mundo? Não interessa a igreja, não interessa o mundo, as pessoas perdidas, não interessa. É eu e Deus. Eu, Deus e os meus sonhos. Essa é uma fé inútil. É uma fé que ela é morta, que ela não produz vida. Tiago diz que essa fé, ela não é evidência de nada. E é morta porque é uma fé que é uma aberração. Verso 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Assim como o corpo andando por aí sem espírito é uma aberração, a fé sem obras, uma fé que não tem evidência de transformação, é algo que não existe. Mas infelizmente milhões de evangélicos professos são crentes de Walking Dead, são zumbis. O termo cristão não praticante é uma aberração. É uma contradição de termos. Todo cristão é praticante, se não pratica, não é cristão. É uma aberração. O cristão não praticante, ele é um zumbi. Então muita gente, até dentro das igrejas, tem uma fé que não trouxe mudança de vida, que não trouxe transformação, uma fé que não trouxe nada, mas acredita que porque acredita em algo e será salvo. É uma aberração isso. Novamente, eu não estou dizendo que as obras salvam. As obras são evidências de salvação. As obras demonstram salvação. Elas não salvam, mas elas indicam que eu fui salvo. Segunda verdade do texto aqui, a falsa fé é demoníaca. A falsa fé é demoníaca, verso 19. Por quê? Porque os demônios também sabem da existência de Deus e de Cristo. Olha o que diz. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Os demônios sabem da existência de Deus e de Cristo. Note lá os relatos de Atos 16, vamos abrir. Ah, mas eu creio que tem um Deus e que Jesus, poxa, que legal. Os demônios também. Atos 16, versos 16 ao 18. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, chamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Paulo aqui, ele não gostou daquela situação. Agora, ela estava falando a verdade. O demônio estava falando a verdade. Só um parênteses. Por que Paulo ficou irritado com isso? Deve ser chato realmente você andar um demônio atrás de você. Deve ser bem chato isso. Mas o fato é que o demônio aqui estava colocando a ênfase em quem? Em Paulo, não em Deus. Olha os homens maravilhosos, olha os homens que pregam. E a ênfase é em Jesus, não é em Paulo. Porém, o demônio aqui aceitou. Eles eram homens que anunciam o Evangelho e são servos do Deus Altíssimo. O demônio aqui conhecia. Ali em Atos 19, 13 ao 15, o fato de você saber que tem Jesus, que tem Deus, isso não quer dizer muita coisa. Tenho certeza que Satanás é um teólogo bem melhor que eu. Atos 19, 13 ao 15.
E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E o que faziam isso era 7 filhos de Serva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Olha que interessante. O que diz o demônio? Eu conheço Paulo e eu sei quem é Jesus. O que nós temos aqui? Que saber que Deus é um, saber da existência de Deus de Cristo, não necessariamente indica a fé verdadeira. Os demônios sabiam sobre o caminho da salvação, sobre Jesus e Deus, mas com certeza os demônios não eram salvos. Acho que a gente pode concordar com isso. E um conhecimento correto de doutrina, sem obras, também é uma fé demoníaca. Você saber corretamente a doutrina não significa que você está salvo. É muito bom conhecer corretamente a doutrina, mas se isso não for manifesto numa transformação na sua vida, isso não serve de nada. Olha que interessante, ali voltando a Tiago, verso 19: tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Os demônios são mais crentes que muita gente, porque eles estremecem. Tu crês que Deus é um? Os demônios também. Tiago, aquele que está citando o Shema de Deuteronômio 6,4: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Os demônios acreditam nisso. Os demônios não são politeístas. Os demônios não creem em vários deuses. Porém, um homem que só crê que Deus é um, fala que bom que você crê nisso. E que tipo de transformação isso tem causado na sua vida? Vamos abrir lá em Mateus 7, 21 ao 23. A gente não pode cair nos dois extremos: achar que as obras salvam, elas não salvam, mas achar que elas não são importantes. Elas são importantes, não para a salvação, mas para evidenciar a salvação. Lutero fala que Deus não precisa de suas boas obras, o seu vizinho sim. Ali em Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. E a Bíblia é boa por causa disso. A gente ficou 1 ano batendo justificação pela fé. 1 ano batendo nisso. Agora, para não cair no antinomismo, é que não tem mais lei moral nenhuma para seguir, a gente agora vai para a prática dessa fé. Né? Ali em Mateus 7, 21 e 23 é o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha que coisa interessante. Eles tinham aceitado Jesus, Senhor, Senhor. Eles confessaram a Jesus, sabiam que Jesus era Deus, sabiam que Jesus tinha poder sobre demônios, sabiam que Jesus realizava milagres, mas a sua fé era uma fé demoníaca, da boca para fora, porque praticavam a iniquidade, a anomia. Jesus fala: eu nunca os conheci. Não eram pessoas que se converteram por algum motivo esquisito e perderam a salvação. Não, eu nunca vos conheci, vocês que praticam a iniquidade. Eles falavam o quê? Senhor, Senhor. E o que eles praticavam? Iniquidade, anomias, quebra da lei. Então o que a gente observa aqui? A falsa fé é uma fé que os demônios têm. Os demônios têm uma fé assim, eles sabem dos fatos. Os demônios acreditam na Bíblia. Já falou, está escrito. Os demônios acreditam nisso. Não há nenhuma surpresa. Todo crente tem que acreditar na Bíblia, óbvio, mas nem todo mundo que acredita na Bíblia é de fato crente. Por quê? Porque a fé, a graça, ela é tão poderosa que quando ela alcança você, quando você crê no Senhor Jesus Cristo de maneira verdadeira, você não é a mesma pessoa. Você vai falhar? Vai. Você vai pecar? Vai. As suas obras serão suficientes? Mas nunca. As suas obras serão insuficientes sempre. Porém, você vai ter uma evidência que Deus transformou o seu coração. Se você não tem essa evidência, se a sua fé é uma fé da boca para fora, é o que Tiago está descrevendo como uma falsa fé. Terceira verdade do texto: a falsa fé não nos faz ser aceitos por Deus. Verso 21 ao 25, né? Vai dizer isso. Tiago
passa agora a demonstrar aqui dois personagens do Antigo Testamento. Primeiro Abraão, depois ele vai falar de Raabe. Primeiro, a fé de Abraão demonstrada pela sua total entrega a Deus. Tiago 2, 21 a 24. Diz o seguinte: porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu o altar ao seu filho Isaque? Só para gravar bem, justificado aqui é demonstrar que é justo. Abraão não demonstrou a sua justiça por meio de obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada, chegou ao seu objetivo e cumpriu-se a escritura que diz: e creu a Abraão em Deus. Olha aqui a justificação pela fé, no sentido paulino. E foi-lhe isso imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Vês então que o homem é justificado, o homem é demonstrado justo, não somente pelas obras, e não somente pela fé. O que o autor está dizendo aqui? Tiago aqui ele refere-se ao fato que Abraão levou Isaque para ser sacrificado. Isso lhe foi acreditado como justiça. Ele demonstrou que tinha fé. Esse é o ensino de Hebreus 11, 17 ao 19. Vamos abrir o livro de Hebreus. Logo após a Tiago. 11, 17 ao 19. Tiago é um chamado a você exercer o seu cristianismo. A você praticar boas obras para quem? Para a igreja? A igreja é beneficiada com isso. O próximo é beneficiado com isso. Mas com o objetivo de glorificar a Deus. E para Deus. Atos 11, 17 ao 19. Diz o seguinte: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebeu as promessas ofereceu seu filho unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada tua descendência. Considerou que Deus era poderoso até para dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Ele fez isso pela fé. Mas imagina só, Abraão fala para Deus: não, Deus, eu tenho fé que se o Senhor mandasse matar meu filho, eu mataria porque o Senhor ressuscitaria. E Deus não vai lá e faz: não, tenho fé, mas não teria fé. Como é que Abraão evidenciou a fé dele? Ele evidenciou por meio dessa entrega total a Deus. E ninguém poderia falar que aquele homem não tinha fé. Ele entregou o seu próprio filho. Claro que Deus não aceitou isso, né? Óbvio que Deus não aceitou. Mas Abraão acreditou que se Deus quisesse, o Senhor tinha um poder suficiente para ressuscitar o seu filho. As suas obras foram obras da fé, obra gerada pela fé. Esse ato de Abraão não foi um ato de barganha de Abraão, foi um ato gerado pela fé que ele já tinha anteriormente em Deus. É essa fé que Tiago quer que a gente manifeste. É essa fé que Tiago quer que a gente use, né? Aliás, Paulo usa a mesma passagem, o mesmo texto que Tiago usa, Paulo usa para demonstrar que a justificação é pela fé. A fé de Raabe é demonstrada por sua confiança em Deus. Qual era a profissão de Raabe? Alguém lembra? Meretriz, prostituta. Então não tinha tantas boas obras assim. Mas ela creu no Senhor, creu no que Deus tinha falado. Ali o verso 25. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários? Agora, a partir do princípio que a Bíblia interpreta a Bíblia, vamos para Hebreus 11, 30 a 31. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, não pelas obras, mas pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Raabe aqui acreditou que o povo de Israel venceria a forte muralha de Jericó. Ela acreditou que Yahvé era superior aos deuses de Jericó. Ela acreditou na promessa que aquele território pertencia a Israel. Ela acreditou e ela agiu. Uma fé que foi evidenciada por meio de obras. Ela agiu. O que ela fez? Ela protegeu os espias. Ela abrigou os espias e colocou uma fita vermelha, símbolo da redenção de Jesus. Colocou na casa dela. Essa casa aqui é a casa que ajudou vocês. Ela acreditou, isso é fé. Mas uma fé que foi manifestada pelo quê? Por obras. Obras. A sua fé gerou obras. A sua justificação se tornou visível pelas obras da fé. Lembra obras da lei, obras que eu faço para barganhar com Deus, para tentar me salvar.
Obras da fé, obras que eu faço porque eu acredito em Deus. Então o cristão tem obras? Sim, claro que tem obras. Óbvio que tem obras. As obras salvam de maneira alguma. As obras evidenciam salvação. E a mera confissão intelectual não nos faz ser aceitos por Deus. Tiago, no capítulo 2, verso 14, diz o seguinte: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé, ou no caso, essa fé sem obras, pode salvá-lo? O verso 18: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Pergunta aos irmãos: como é que você demonstra a fé sem obras? Olha a minha fé. Como? Como é que eu faço isso? Olha como eu creio em Deus sim. O que você fez para Deus? Não, eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Não, congregar é muito importante. Assim, não, orar é muito importante. Não, fazer tudo isso é muito importante. Eu acredito nisso. Não faz nenhum sentido. Nenhum sentido mesmo. O verso 24: veja então que o homem é justificado ou demonstrado que é justo pelas obras, não somente pela fé. Isto é, você é salvo por meio da fé, declarado justo, no sentido paulino, justificado, no sentido de Paulo, por meio da fé. Agora, você é demonstrado justo, ou justificado, no sentido de Tiago, através das obras e da fé. Isto é, você evidencia isso. Existem dois agricultores. Os dois oraram pedindo que Deus enviasse chuva para colher. Os dois. O primeiro agricultor ficou orando. O segundo agricultor orou e comprou sementes, arou a terra, contratou os empregados. Quem acreditou que Deus de fato enviaria chuva? O primeiro ou o segundo? O que só orou ou que orou e agiu? O que orou e agiu. É isso que o Tiago está fazendo. Você crê em Deus, que bom. Agora mostra isso ao mundo. E se eu não mostrar? Ai, que fé fraca. Uma fé em Deus que não consegue mudar a sua vida. Uma fé que não consegue transformar quem você é. Que tipo de fé é essa? Que fé inútil. Uma fé realmente é como se o corpo estivesse andando sem espírito por aí. Já viram aquele filme Um Corpo Muito Louco, da Sessão da Tarde? Nossa, que filme antigo. Mas tinha um filme na Sessão da Tarde, é mais ou menos isso. Os mais jovens, o The Walking Dead, é uma aberração. Conclusão: vimos até aqui que o cristão verdadeiro tem uma fé verdadeira. O cristão falso tem uma fé falsa. Nós devemos demonstrar as obras da fé. Nós devemos andar em boas obras que Deus preparou para que nós andássemos de antemão. Uma falsa fé morta, demoníaca, não nos faz ser aceitos por Deus. Porém, uma fé verdadeira é uma fé viva, celestial. É o meio de sermos aceitos por Deus. Como diz aquele hino, crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo é crer e observar tudo quanto. A fé verdadeira é assim. E para encerrar, eu concluo aqui com a frase de João Calvino: é a fé verdadeira que nos justifica, mas no entanto, a fé que justifica não está sozinha. A fé verdadeira justifica. Você é salvo por meio da fé, mas essa fé, ela acompanha com arrependimento, boas obras, transformação, mudança de vida. E a minha pergunta para os irmãos nessa noite, não respondam para mim, mas é essa: qual tem sido a sua fé? Qual a sua fé se parece? Creio que todos aqui proclamam com seus lábios que creem em Jesus Cristo. Acho que não tem nenhum muçulmano aqui, nenhum budista, nenhum hinduísmo. E todos aqui proclamam que creem em Jesus Cristo. Isso é muito bom. Se tivesse muçulmano, ia falar, além de boas obras, você tem que nascer de novo e conhecer Jesus Cristo. Mas o fato é, você olhando para esse texto, olhando o que a Bíblia fala sobre a vida cristã, qual fé a sua é parecida? Se é a fé viva, glória a Deus por isso, continue nesse caminho, peça perseverança. Se é uma fé morta, arrependa-se e creia no Evangelho. Vamos ficar em pé. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor operou uma grande transformação em nossa vida. O Senhor operou uma grande mudança em nossa vida por meio do teu Santo Espírito. O Senhor nos regenerou, o Senhor nos colocou num processo contínuo de santificação. O Senhor nos ajuda, Senhor, a expressar sempre o teu amor
graça a outras pessoas. Que nós tenhamos, Senhor, uma vida realmente pautada pela tua palavra. Que a nossa fé seja expressa, Deus, uma transformação de vidas. Que a nossa fé não fique só na língua e no coração, mas nos braços e nas pernas. Que o Senhor Deus esteja conosco. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos vocês. Orando silenciosamente, a reunião está encerrada.